E aí, maravilhosa! Como é que você tá? Seja bem-vinda a mais uma entrevista do FBI Talks. Se você não sabe, caiu de paraquedas aqui, o FBI Talks é o podcast do FBI Clube. Gabriela, e o que é FBI Clube? Gente, FBI Clube é um clube de mulheres empreendedoras e empresárias, a priori aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar a questão do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e a construção de networking. E eu, quem já me acompanha aqui já tem um tempinho, sabe o quanto eu sou apaixonada por histórias, e não só apaixonada, mas eu sei a potência que são as histórias de outras pessoas, especialmente de outras mulheres com vidas reais, para poder inspirar a gente na nossa trajetória. Então, o grande propósito do FBI Talks é ser um benefício para as nossas agentes oficiais de lá do FBI Clube, para que eu possa entrevistá-las. Na verdade, eu chamo de benefício para elas, porque elas ganham essa entrevista de presente para poder trabalhar, para fazer cortes e tudo mais, mas na minha concepção é um grande presente para mim e para vocês que estão assistindo, porque a gente tem a oportunidade de conhecer com mais profundidade a história dessas mulheres, suas motivações, os desafios e, é claro, conhecer mulheres que têm produtos e serviços incríveis que podem, com certeza, ajudar a gente de alguma maneira. E hoje, na nossa entrevista aqui do FBI Talks, a gente vai falar com a Letícia Mello, que é da Síntese. Síntese Saúde do Corpo e da Mente, é isso? Isso mesmo. Lê, antes de mais nada, obrigada por aceitar o convite de participar aqui do FBI Talks. Obrigada pelo tempo e disposição de dividir sua história e seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, imagina, é um prazer estar aqui, é uma honra. Tô animada, maravilhosa. Apresente-se brevemente, por favor. Muito bem, então eu sou a Letícia Mello, sou psicóloga clínica, né? Já tô na área há mais de 10 anos. Trabalho com terapia de casal, trabalho com a população LGBT. E esses têm sido os meus 2 grandes projetos ali dentro da Síntese, que é uma empresa que eu construí há 8 anos atrás e que tem prosperado bem também, né? Que traz aí a democratização da saúde mental, e a gente também trata todas as áreas que ajudam a saúde mental a ficar melhor. Então, hoje a gente trabalha com massoterapia, nutrição, neuropsicologia, psiquiatria. Então, tudo que a gente precisa para transformar a saúde mental dessa pessoa para melhor, a gente tem na nossa clínica hoje. Incrível, amei. E você tava falando e eu tava pensando aqui que, não por coincidência, mas o FBI Clube tem algumas psicólogas com especialidades diferentes, porque a psicologia, a terapia deveria ser um direito, uma oportunidade que todos deveriam ter, né? Infelizmente a gente sabe que não é assim. Mas, enquanto empreendedoras, mulheres que lidamos com diversas questões, é mais importante, mais primordial do que tudo, assim, né? Eu falo que sem terapia, eu talvez, e com certeza, não teria bagagem, repertório que eu consigo ter hoje por conseguir lidar comigo mesma, né? A terapia é um divisor de águas, na verdade, né? Porque se a gente for pensar que todo lugar que a gente vai, a gente precisa conhecer bem esse lugar para saber estar nele, né? Então, quando a gente vai dirigir, a gente precisa conhecer aquela cidade, né? Quando a gente vai estacionar, a gente precisa saber as técnicas de como faz isso, né? E aí, a terapia é como se ela promove o seu autoconhecimento. Então, você vai descobrindo ali suas estradas, as suas ruas, né? Quais são as melhores técnicas para usar aquela rua, aquela estrada, se é melhor ir por aqui ou por ali, né? Então, eu acho que a base de tudo é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber como lidar com a gente, né? Então, a gente hoje tem pouca história sobre isso, né? A gente costuma agir, ter crenças, experiências de acordo com o que as pessoas dizem sobre nós, quem nós somos, né? As pessoas que nos amam, as pessoas que nem tanto, né? Então, a gente está sempre ali inserida nesse lugar, né? E aí a gente tem também sociedade, cultura e tudo mais, que tá sempre te dizendo quem você é. E você, às vezes, pega um personagem aqui, uma persona aqui, mas quem é de verdade, né? E aí eu acho que só a terapia mesmo pode ajudar nesse sentido, porque ela vai trazer você de volta pra você, né? Pra redescobrir aí, desconstruir. E a terapia como um processo contínuo, né? Não, eu falo assim... A gente já vai entrar um pouco na sua história, tá? Mas acho que a gente já começou com o pé direito esse bate-papo, aí não vai ter jeito, né? A gente sempre faz isso. Sempre faz isso nas nossas conversas, não tem jeito. Mas eu falo por mim mesmo. Eu vou fazer 34 anos. A primeira vez que eu fui procurar terapia pra fazer foi
Putz, é difícil fazer as contas, mas meu pai faleceu, vai fazer 5, mais uns 3 que ele tava doente, vai fazer uns 8 anos, talvez. Quando eu descobri que ele tava doente. Uhum. E aí foi tipo, nossa, foi um baque pra mim, foi muito do nada, e eu trabalhava no banco, e o banco tinha convênio, e no convênio tinha direito à terapia, eu fui lá procurar terapia porque o meu pai estava doente, porque eu não sabia lidar com aquilo naquele momento. Foi excelente na época, no momento, eu acabei tratando outras coisas muito mais do que a própria questão do meu pai ali, porque é sempre assim, né? A gente vai por um motivo e vai tratando outros. E foi incrível, eu descobri que era importante fazer terapia porque eu busquei por uma dor, mas na minha percepção, acho que todo mundo deveria buscar por vontade própria, que na maioria das vezes a gente vai, putz, preciso ir pra terapia porque tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo lidar. Você tem procura de casos de tipo assim, nossa, tô plena e quero ir pra terapia? Olha, eu falo sempre brincando, né, que assim, a pessoa, ela já foi, né... Já sei que você vai falar. Foi na cartomante, foi na... Não, né, não desmerecendo outras Sim. profissões, mas assim, a terapia é sempre a última opção, né? Então a pessoa, ela chega pra gente, assim, extremamente fragilizada, cansada, e eu fico me perguntando por que é assim, né? Muitas vezes a gente entende que existe toda uma questão cultural, né, de nem saber o que o psicólogo faz, né? Eu lembro que eu mesma, quando entrei na faculdade, eu ficava, mas que faz, né, de verdade, assim, né? E é um pouco difícil até explicar mesmo, né? Porque as coisas, elas vão acontecendo como tá acontecendo essa conversa, né? A gente só vai fazendo com aquilo que o outro traz, né? Então é um pouco difícil das pessoas entenderem, terem compreensão do que é um processo psicoterápico, né? E mais difícil hoje, eu acho, na nossa cultura, é a valorização dessa ciência, né? Então hoje a gente entende ciências humanas no geral, sociologia, psicologia, né? A gente entende essas ciências como algo a respeito de mim, né? Então eu vou sempre olhar essa ciência do meu viés. Então eu vou olhar assim e falar, não, imagina, isso daqui não acontece assim. Mas eu tô enviesado porque não aconteceu na minha vida. E aí eu pego isso e totalizo, né? Eu generalizo para as outras pessoas. Então muitas vezes, quando as pessoas não procuram terapia, elas estão muito meio que desmerecendo mesmo a ciência por trás do processo, né? Então elas vão dizer assim, eu vou no meu cabeleireiro, eu vou na minha manicure, eu vou no bar com um amigo, é a mesma coisa. Porque não se tem a noção da intensidade de ferramentas e técnicas científicas que a gente utiliza, que são cientificamente comprovadas, estudadas por anos, né? As pesquisas em psicologia são uma verdadeira loucura, você tem que estudar gerações, né? Então são pesquisas de 20, 30 anos, né? Para ter um resultado. E aí as pessoas olham esse resultado e falam, não concordo, né? Acho que não precisa. Tipo... Independente de você concordar ou não, o fato é o fato, né? Então, acho que existe um pouco desse desmerecimento com as ciências humanas, que a gente não vê nas ciências exatas, né? Eu não vou construir um prédio falando, não, louco, eu sei botar um tijolo sobre o outro. Que isso, cara? Me garanto que, não, você vai procurar um engenheiro, né? Você vai fazer do jeito certo, né? Então, eu acho que existe muito esse estigma ainda dentro das ciências humanas e sociais de que não é científico bastante. É difícil a gente convencer as pessoas de que isso é uma metodologia científica, sabe? Eu escutei um vídeo da... Ela é outra pessoa que assim... Eu gosto e desgosto, concordo e discordo de várias pessoas o tempo todo. Uma dessas pessoas, ela era Nesteru, que, tipo, eu adoro umas coisas que ela fala, outras eu falo, cala a boca. Tipo, menos. Mas teve um vídeo que ela falou esses dias sobre qual a sua visão sobre X assunto, eu não lembro. E era uma palavra. Uhum. Aí ela falou, daquele jeitão dela, veja bem, existem coisas que não é sobre o que eu, Lara, acredito ou acho que seja. É sobre o que é. Uhum. E aí, enquanto você estava falando sobre a psicologia, é tipo isso. A gente pode acreditar, não acreditar, concordar, discordar, mas existe o fato de que aquilo é uma metodologia científica validada, comprovada e que funciona. Exatamente. Simples. E funciona muito Nossa. bem. Muito bem. Fato. Graças a Deus. Graças a Deus. Que é assim, o suprassumo da minha profissão é esse, assim, né? É você pegar alguma coisa que tá disfuncional na vida de uma pessoa que muitas vezes não foi uma realidade que ela criou pra ela, mas é uma realidade que ela reproduz, e você conseguir trazer ali numa psicoeducação, ensinar ela que ela pode viver a realidade que ela quiser, né? Então eu acho que a gente viver em sociedade tira muito do que é autêntico nosso, do que é criativo,
A gente tá sempre numa caixinha, né? E aí a terapia vem e fala assim, tá, mas se a caixinha não existisse? O que você ia fazer nesse momento? O que você ia fazer com isso? E aí, essa desconstrução de tudo que foi construído em cima da gente, sem que a gente permitisse, né? Porque é uma construção compulsória, né? Então, assim, você nasce, já era. Várias construções ali, seus pais estão fazendo, né? E tudo mais. É natural que seja assim. Mas quando a gente chega na vida adulta, a gente precisa pegar a nossa casinha e falar assim, tá, mas esse cômodo faz sentido? Nossa, mas eu ainda quero guardar isso, né? E aí a gente precisa ter uma autonomia para fazer isso sem ter que perguntar para alguém, né? E quando a gente vai na terapia, a gente aprende a ter essa autonomia, porque o terapeuta, ele também não dá a resposta. Ele te ajuda a perguntar mais coisas, né? Mas as perguntas certas que vão levar a alguma coisa, né? Não aquela pergunta que só vai te deixar ansiosa, que vai te deixar pensativa demais, mas perguntas bem direcionadas para você ver que sempre existe uma saída, né? E o mais importante é que vocês, ou pelo menos deveria ser assim com todos os profissionais, fazem perguntas que não são, ou são o mínimo possível, enviesadas com opinião pessoal, visão pessoal, porque justamente vocês têm a técnica para fazer isso dessa forma. Sim. O que é diferente de desabafar com uma amiga, com a cabeleireira, com a manicure, com qualquer outra coisa que você comentou anteriormente, porque tem ali a percepção do tipo, não, eu gosto de você, comprei suas dores e vou tentar te convencer a enxergar o mundo da maneira que eu enxergo, porque acho que isso vai te ajudar. Né? E eu acho que a beleza da psicologia é justamente essa, assim, né? A gente tá falando de uma profissão que ela tem tanto respeito pela pessoa que tá ali, que ela não julga, né? Então, eu não vou julgar essa pessoa. Se essa pessoa vive bem de uma forma X, ela vive bem de uma forma X. O meu objetivo é que ela viva bem, né? Obviamente, né? Dentro dos limites, né? Que não faça mal pra ela mesma ou pra outras pessoas, né? Mas não existe, assim, um jeito certo de viver. O jeito certo de viver é seu jeito de viver. O jeito que você tá se sentindo bem vivendo, né? Então, eu acho que é muito bonito. Eu lembro muito da faculdade, assim, enlouquecedor, né? Porque eu entrei na faculdade pensando assim, nossa, agora eu vou aprender várias técnicas e tal. Nossa, vou saber o que fazer e não sei o quê. E os primeiros anos da faculdade foi, olha, fica olhando aquela pessoa ali e escreve tudo o que ela tá fazendo num caderninho. E aí você ia escrevendo, aí você falava assim, aí a pessoa fazia assim, aí você falava, fulano riu. Aí vinha o professor, acabava com a sua vida. Falava, não é porque a pessoa faz assim que ela riu. Isso é um movimento involuntário, às vezes. Isso pode ser 1 milhão de coisas. Não quer dizer que ela tá feliz. Pode ser que é um movimento que ela faz quando ela tá nervosa. Pode ser... E aí você entrava em parafuso, assim, você falava, meu Deus, tudo pode ser tudo. E aí a ideia era realmente essa, nossa, porque quando chega uma pessoa no seu consultório, muitas vezes ela chega rindo, palhacita, eu sou muito assim também. Eu também. E aí vai escondendo tudo aqui assim, né? E ela tá rindo, tá brincando e tal, e aí você puxa a tampinha aqui do ralo e começa a chorar, né? Uma belíssima fuga, né? De tipo, ai, não quero olhar pra isso agora. Exatamente, né? Então, se a gente não não aprende a ter olhos atentos para esses detalhes, a gente não consegue ser uma pessoa, um bom profissional. Ao mesmo tempo que, assim, se você não tiver imbuído de técnicas para entender a sua sociedade politicamente, se você não tiver inteligência em questões de gênero, se você não tiver esses tipos de conhecimento, você também não consegue atender bem essas pessoas. Porque uma coisa é a realidade das pessoas que construíram essa sociedade, outra coisa é a realidade das pessoas que foram inseridas nessa sociedade por algum motivo e que não é a história delas, né? Elas foram jogadas ali e são excluídas socialmente, vivem marginalizadas por N fatores, né? Minorizadas, etc. Então também não dá pra gente entrar dentro de uma construção da psicologia sem um mínimo de conhecimento de como funciona a sociedade, a política, né? Quando a gente estuda casais, por exemplo, a gente está falando de uma mini-sociedade. Então, elas refletem os valores sociais, elas refletem valores de gênero, elas refletem valores políticos, históricos, culturais. Se a gente não conhece bem essa sociedade onde a gente está inserida, por que acontece X, por que acontece Y, a história da história da história, a gente também não consegue fazer um bom trabalho de consultório. A gente pode, inclusive, trazer ali mais violência para essas pessoas que já são violentadas, né,
naturalmente dentro da nossa sociedade. Né? Nossa, faz todo sentido isso que você tá falando. Porque a gente aprendeu a enxergar o mundo como a gente aprendeu a enxergar o mundo. Vocês, enquanto profissionais, se não se permitem a colocar de lado, talvez até sua própria percepção, não é o seu caso, porque você já se interessa por esses assuntos naturalmente. Mas eu digo assim, uma psicóloga tradicional que enxerga o mundo de uma forma tradicional, com as mesmas ferramentas suas, por exemplo. Se ela não se permite colocar no bolso as percepções dela de mundo para entender aquele indivíduo com as necessidades dele, falar a língua dele, conhecer o mundo dele, a ajuda vai ser efetiva até a página 2, né? Tipo isso. E às vezes até prejudicial mesmo. Sim. Né? Porque as pessoas carregam muito a questão de certo e errado. Então, se eu coloco a minha psicologia para trabalhar no que é certo, no que é errado, então eu não tô ensinando ninguém nada. O que eu tenho que mostrar são todas as opções. E é por isso que é difícil ter um psicólogo para chamar de seu. Faz né? todo sentido. Porque você precisa trazer todas as opções, né? Então, olha, você pode ir por esse caminho geralmente aconteceu historicamente isso e isso. Nesse daqui, isso aqui, e nesse daqui, isso aqui. Você pode continuar agindo assim? Pode. Não tem problema. Mas você percebe que tem toda essa estrutura? Agora você fez uma escolha. Agora você tá agindo assim porque você sabe o que tá acontecendo, escolheu agir assim. Você não está agindo assim porque escolheram por você e você tá na ignorância do não conhecer outras opções, né? Eu sempre lembro disso em relação às mulheres mesmo, né? Então a gente tem uma discussão muito grande no feminismo, né? Que algumas mulheres falam que as mulheres não podem, sei lá, ser donas de casa, né? Como antigamente, etc. E outras mulheres falam que feminismo também é isso, é dar essa liberdade de escolha. Eu particularmente concordo com a segunda opção, né? Então, assim, o problema não é a mulher fazer o papel da mulher de dona de casa, se isso lhe convém, se isso é bom pra ela. O problema é, isso convém mesmo a ela? Ela sabe a implicação que tem toda essa estrutura? Ela sabe porque ela deseja isso? Ela sabe que ela tem outras opções? Exato, né? Então, assim, se depois que a gente desconstrói todo esse conceito de gênero, ela olha e fala, não, mas eu prefiro assim. Ótimo, porque a gente também não tem homens em casais héteros que preferem estar em casa cuidando da família enquanto a mulher trabalha, né? Então a gente tem avançado uma desconstrução, né, nesse sentido, sim, mas ainda muito pouco. Então a ideia da psicologia, na minha visão pessoal, é trazer todas as opções, é abrir aquilo e falar assim, olha, temos todas essas cores, que cor você quer vestir hoje, né? E entender também e compreender que essa é a cor que você quer vestir hoje. Se amanhã você quiser vestir outra cor, lindo, ótimo, a gente reestrutura tudo. É por isso que é apaixonante, né? Que não tem uma rotina, não tem uma história igual a outra, não tem uma pessoa igual a outra, não tem um estudo de caso igual ao outro. É tudo novo, é sempre novidade. Então, os olhinhos ficam brilhando. Bem como você precisa estar sempre atenta ao passado e ao futuro. E ao futuro, exatamente. As tendências também. Então, hoje, por exemplo, a gente fala muito de relacionamento aberto. Se você for pensar na história, nos anos 60, a gente conseguiu a pílula anticoncepcional. Pouco tempo, né? O divórcio parou de ser crime, se eu não me engano, nos anos 80. Crime? É, divórcio era crime? Eu tô sabendo legal das coisas, eu não tenho certeza se é essa data, mas existia na lei, né? Então, assim, são avanços que você olha, assim, de uma geração para outra e parecem pequenos, mas são gigantescos. Hoje a gente... E é muito pouco tempo, se for parar pra pensar. Muito! É uma vozinha. Eu falo que é uma vovozinha, né? É minha vovozinha ali, né? E assim, se você for ver que agora as mulheres já podem planejar uma família, se elas querem ter filhos ou não, né? A gente tá vendo que elas já podem planejar se elas querem estar com aquela pessoa ou não, elas já têm o direito do divórcio, por exemplo, têm o direito de viajar sozinha, têm o direito de fazer uma laqueadura sem precisar da assinatura de um homem. São direitos que a gente foi ali conquistando muito a partir dessas lutas. Mas a minha vovozinha, quando ela era criança, ela nunca imaginou isso, sabe? Tipo, ela casou arranjado e foi isso, né? Então, olha a evolução. E aí agora a gente tá nessa parte, na evolução dos relacionamentos familiares, né? Então, quando as pessoas dizem que
a família é uma estrutura que vai acabar e tal, tal, tal. Não é bem assim. A família é uma estrutura que está se transformando porque nós estamos nos transformando, né? A gente não tinha celular. Hoje Cara, a gente não e assim, vive sem. escutando você falar, me soa tão óbvio, Lê. Mas é por isso que é importante a história das coisas. É por isso que é importante o contexto das coisas. É por isso que a gente chama de tão valiosa psicoeducação. Por que as coisas são como elas são? Porque você nasceu quando você já tinha todos esses direitos. Se você não buscar a história deles, você vai acreditar que é muito fácil ter direitos, né? Que você não precisou lutar. Hoje a gente está vivendo aí uma era em relacionamento aberto, poliamoroso, tem toda essa tendência dentro das relações. Ora, muito óbvio que seria assim, visto que as mulheres têm mais autonomia em relação à vida sexual delas, visto que elas já não querem ter filhos, então já fica ali, não todas, obviamente, né? Tô enviesando, porque se a gente não generalizar, a gente não fala de nada, né? Uhum. Mas visto ali uma tendência de mulheres que querem ter outras prioridades, né? Carreira, né? Não quer exercer esse papel de gênero do cuidado, né? Do amor pelo sacrifício, elas também vão ficar mais exigentes com as pessoas com as quais elas se relacionam. E talvez elas não queiram se relacionar. E aí a gente começou com, a gente é casado, mas a gente mora cada um na sua casa. E no fim das contas é tudo uma grande experimentação, né? E no fim das contas são tendências, porque veja bem, eu sempre falo brincando, né? A humanidade, ela é cíclica, né? É totalmente cíclico. Então, hoje você usa a calça flare, a calça de shopping. A calça de Mas ela já foi a calça boca de sino. Não foi? Né? E eu falo assim, gente, daqui uns 10 anos, se tudo der certo, né? Vai ter uma geração hippie que vai falar assim, eu odeio tecnologia, pra mim isso é não viver, e vai retroceder isso, né? Então, a gente tá sempre vivendo coisas e retrocedendo coisas nesse movimento de experimentar. E esse movimento, ele se dá muito porque a gente tem muito, muito problema com o meio termo das coisas. A gente quer definir o que é certo e o que é errado. Então, o certo é aqui agora. Opa, nossa, daí nasce uma geração que fala, nossa, não, isso não é certo, isso é errado. E aí a geração mais velha fala, nossa, a geração é toda errada. E aí a gente vai formando um canyon entre nós que não faz o menor sentido, porque essa geração contribui, essa contribui, aquela contribui. A gente podia estar vivendo uma humanidade muito mais inteligente mesmo, e sabe? respeitosa, cada um sendo feliz à sua maneira é. e contribuindo com o que tem pra contribuir, porque assim, ó, você é muito clichêzaça agora, tipo, o que seria do azul se todo mundo gostasse de amarelo, é tipo isso, foi justamente o fato de as pessoas descobrirem que tem gostos diferentes, habilidades diferentes, que elas descobriram que a contribuição delas pra sociedade é diferente, e é assim que a gente evolui, se todo mundo fosse igual, acreditasse igual, a gente faria as mesmas coisas, e o caminho não seria. Olha que loucura. Se a gente presta... É que eu gosto muito da história das coisas, né? É meu viciozinho. Mas assim, se a gente presta bem atenção, né? Teve uma vez que eu tava lendo sobre os Incas, né? Então, os Incas, eles tinham uma cultura, antes da invasão espanhola, né? Eles tinham uma cultura que eles não tinham... eles não colocavam esgoto na água, porque a água pra eles era muito sagrada. Então, tipo, eles tinham, tipo, uma fossa, uma coisa Enterrava, diferente. tipo isso, E aí, tipo, eles tinham 300 e tralalá tipos de milho, porque eles sabiam cruzar uma espécie com a outra. Então, eles tinham conhecimentos e habilidades que eles sabiam fazer um certo tipo de concreto, que você olha, assim, as ruínas e você fala, nossa, como eles trouxeram essa pedra imensa até aqui e colocaram em cima de outra pedra? Não, eles tinham uma tecnologia de concreto para fazer isso. Coisas que hoje a gente não sabe explicar. Depois da invasão europeia, a gente não sabe explicar como viviam os indígenas aqui da América Latina. A gente não sabe. Eles tinham conhecimentos de ervas, eles tinham conhecimentos que a gente não conhece, não consegue saber. Por quê? Porque a gente chegou aqui, né, a galera branca ali, né, europeu, chegou aqui e falou assim, eu não quero aprender nada com esses caras, eu quero fazer do meu jeito, começar do zero e pronto, acabou. E assim, né, genocídio, tal, como diz a história. E eu sempre me pergunto quanto a gente perdeu com isso, de inteligência. Nossa. Não é diferente com a caça às bruxas, né? Então, a gente teve ali um genocídio de determinadas mulheres que tinham conhecimentos sobre ervas, sobre orações, sei lá, né? Não sei se realmente é espiritual, eu acredito muito mais que eram coisas científicas que eles não sabiam explicar, né? Faz sentido. Mas, assim, tinham todo aquele conhecimento e aí queima tudo porque a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe lidar.
E aí eu fico me perguntando quanto conhecimento a gente perdeu. Mesma coisa mulheres. Então, quando a gente coloca as mulheres, né, ali, anos 50, 60, 40, a gente coloca as mulheres dentro de casa só pra ter filho. Quantos cientistas a gente perdeu ali? Quanto conhecimento? Quanta evolução, né? Então, enquanto a gente não, quanto sociedade, não entender que uma pessoa tem várias opções, que uma pessoa pode ser tudo e qualquer coisa, a gente tá meio perdido, porque a gente vai perdendo tempo. A gente podia estar muito mais evoluído se a gente respeitasse as pessoas como elas são. Fiquei sem palavras. Eu adoro falar essa frase. Logo eu, a rainha do textão, fiquei sem palavras. Mas é porque faz todo sentido. Tipo assim, me soa tão entre todas as aspas óbvio, que tipo, por que raios a gente tá brigando por isso? Isso é tão óbvio. É porque assim, eu vivo falando, assim, dentro da minha bolha total, né? Que o problema da rede social não é a rede social, porque a rede social é um reflexo do comportamento humano. E tudo que tem lá dentro é um reflexo de como a gente age, reage, gosta, desgosta, que agora tem um robô, um algoritmo que analisa tudo e joga lá o que você gosta de ver e tudo mais. E aí a gente cria uma anarquia contra a rede social, sem compreender que é a gente que construiu ela daquele jeito. Pois é. E que todas as mudanças que vão vir a seguir e todas as que foram feitas anteriormente, o que morreu, o que nasceu na internet, é reflexo do nosso comportamento. E na sociedade é a mesma coisa. Cara, e é um comportamento muito egocentrado, né? Eu acho que a gente tem perdido, quanto sociedade, a capacidade de compartilhar. Acho que isso aconteceu, assim, falando de América Latina, na invasão, né, dos europeus que vieram pra cá e tudo. Mas eu acho que isso se perpetua porque a gente continua essa cultura que não é muito nossa, né? Porque a nossa a gente não conhece, na verdade, né? A gente só reproduz o que os imigrantes trouxeram. A gente não conhece a nossa própria cultura, né? Então, eu acho que a gente vai entrando num buraco de falta de referência mesmo, né? Então, a gente não tem referência de quem a gente é. Eu falo brincando que o Brasil tinha que deitar no divã. Né? Tinha, porque o pai total. é ausente, a mãe foi violentada. Desculpa, o pai do Brasil é ausente, a mãe foi violentada. Tá lá do outro lado do tipo, continente. A mãe vamos foi trabalhar violentada. aqui. Né? Então, assim, é muito complicado. E aí eu acho que o reflexo que a gente tem hoje como sociedade, e aí eu vou falar do Brasil, né, que é um pouco mais perto da minha realidade, embora eu veja se repetindo, né, é um reflexo de pessoas que não aprenderam a amar, porque a gente não tem a gente não foi amado. A gente não foi amado, né? O Brasil é uma terra de exploração, né? Foi uma terra para ser explorada, não foi uma terra para ser amada. E nós somos descendentes do explorador dessa terra, ou dos explorados por essa terra. Ninguém gosta daqui. Né? Faz muito sentido. Pensa bem, né? E aí a gente fala assim, nossa, porque eu sou descendente de italiano. Achando o máximo, sabe? Não, cara, você é brasileira, sabe? Você nasceu no Brasil, né? Então eu acho que existe uma falta de amor. Eu acho que a gente não aprendeu a amar quanto sociedade mesmo, assim, né? Não sei se faz sentido pra vocês, mas eu briso às vezes pensando Nossa, nisso. faz muito. É tipo assim, se não fizer sentido pra você que tá aí do outro lado, assiste de novo. Eu tenho certeza que na segunda, na terceira vez, você vai pegar a mão. Nos bastidores, nós vínhamos falando o seguinte, Gabi, qual é o objetivo dessa entrevista? Porque todo mundo que senta aqui nessa cadeira, ou ela tá muito nervosa, ou ela não se preocupa porque ela sabe que vai fluir. É mais ou menos o caso da Lê. Ela só queria saber mais ou menos o rumo. E nós, cada um tem suas próprias características, e a combinação de duas pessoas conversando aqui nem sempre vai dar a mesma coisa. Então, assim, eu digo que o objetivo desse podcast é contar sobre histórias de pessoas, mas se você tem o mínimo de sensibilidade, você já entendeu que todas as palavras que a Letícia falou aqui agora contam um pouco ou muito de quem ela é, o que ela gosta, pelo que ela se interessa, as causas às quais ela defende. Então, assim, um pouquinho de sensibilidade, independente do assunto do qual a gente tá falando, a gente consegue compreender a pessoa, né? É por isso que eu gosto tanto de conversas. Porque se a gente realmente se permite entrar nesse flow, o que a pessoa diz, ela tá dizendo sobre ela de uma forma ou de outra, né? E eu acho que isso é a Letícia mesmo, assim, né? Eu sou muito curiosa, eu procuro muito saber por que as coisas são como elas são. Não sou muito a pessoa do clichê, sabe? Eu falo, não, tem mais coisa aí, né? Assim, eu sou muito detalhista, minuciosa mesmo, quando a questão é uma pessoa, assim, né? Eu acho que
eu fui minuciosa com a minha formação como pessoa, eu construí muitas coisas, assim, nem sempre easy, né? Nunca é, mas assim... Aí eu acho que eu olho, assim, pra tudo que eu construí e desconstruí, olho as pessoas fazendo esse movimento, e eu acho que isso é tão bonito, assim, porque é difícil, né, você olhar pra você e falar assim, olha, tudo isso que eu acreditei até agora talvez não seja bom pra mim. No que eu vou acreditar agora, né? É uma torre de Babel, né? Você tá ali falando assim, nossa, tô pertinho de Deus já, hein? Daí veio o hype, né? Não, acabou tudo, começa de novo. Né? E eu acho que viver é essa movimentação de construção e desconstrução, porque o que serve hoje não serve mais amanhã. E quanto antes a gente aprender a desapegar dessas verdades absolutas, mais fácil pra gente fazer esse processo, menos doloroso o processo se torna, né? A ansiedade mesmo, né? Hoje a gente tá vendo que São Paulo é a cidade mais ansiosa do mundo. Cara. Tipo, do mundo. Do mundo, entendeu? Então, assim, por que a ansiedade existe? Porque a gente tá sempre tentando buscar uma forma de não sofrer. E aí, buscar é lá na frente. E aí você pensa em 70 formas de não sofrer, sofrendo pelas 70 formas que ainda não existem. Faz sentido. Né? Aí você fica sofrendo 70 cenários imaginários de que você já está sofrendo e você já está sofrendo, né? Porque a gente se apega, né? Então, trazendo de novo para os casais que eu trabalho, né? Às vezes a gente se apega, por exemplo, a gente fala, não dá para terminar essa relação, a gente tem que continuar junto, mas ela tá disfuncional. E às vezes a terapia de casal também é pra gente entender que aquela relação não vai funcionar mais, né? Também acontece às vezes, né? E aí, a primeira coisa que a gente trabalha para essas pessoas se separarem numa boa é a questão do desapego. Olha, você construiu um casamento. Agora você está construindo um divórcio. Como fazer isso? Quais peças vão primeiro? E assim, não é... E aí as pessoas usam frases do tipo, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida. Como se aquilo não fizesse parte da vida, né? Então é um apego a uma estrutura que ela vai dizer assim, olha, se você casou, você tem que fazer isso funcionar para sempre. O que funciona para sempre? Esse microfone não funciona para sempre, a gente não funciona para sempre, né? Então assim, como a gente promete uma coisa assim? Então, quanto mais a gente tiver uma noção de desapego, apego e desapego, mais fácil se torna pra gente reconstruir, desconstruir e continuar tendo uma vida mais fluida, mais tranquila, realmente feliz, em busca do que faz a gente feliz, né? Porque sempre muda e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sempre falo isso sobre comunicação. Assim, um dos meus valores de vida é comunicação, porque pra mim comunicação resolve tudo. E quando eu falo resolve tudo, não é que deixa tudo bem, tudo lindo, do jeito que a gente queria. Às vezes o resolver alguma coisa é findar alguma coisa. Uhum. E o que você falou sobre, por exemplo, a terapia de casal ali, pô, já imaginou o quão... E você já atendeu casais assim? Tipo, Já. que eles passaram pela terapia de casal e eles entenderam que iam se separar e continuaram na terapia de casal pra construir Sim. isso numa boa? Tipo, isso continua sendo romântico pra mim, tá, gente? Não sei pra você, é um mas nível tipo, de amor é bonito. surreal. Amor, é bonito. Você quer que seja bom pra você, mas também quer que seja bom pro outro. Você não quer que, tipo assim, eu tô me separando, dane-se essa pessoa, tipo. Até porque o casamento não é pra todo mundo. Concordo. Então, hoje a gente vende na sociedade, né, a princesa da Disney, desde a princesa da Disney até não sei aonde, até o Star Wars, né? Que a gente vai ser feliz quando a gente encontrar aquela pessoa, casar com ela e viver felizes pra sempre. E muitas pessoas nem querem se casar, só que elas vão nesse flow. E aí, quando elas se entendem dentro de um casamento, e elas se sentem presas. E aí o discurso é, Lê, eu amo a pessoa com a qual me relaciono de todo o meu coração, mas eu não consigo. Não consigo manter a estrutura. Porque é uma estrutura difícil de se manter, né? Não é para todo mundo. Pessoas que se entediam muito fácil não conseguem manter um casamento, por exemplo, né? Porque a intimidade vai trazer um certo tédio, vai trazer uma monotonia, né? Você pode se reinventar, fazer várias coisas, isso inclusive é muito saudável, tem que ser feito, né? Mas ao mesmo tempo, não há variedade que baste quando você tem uma pessoa principal na sua vida. Porque, veja, o casamento monogâmico, ele tem uma estrutura muito, muito intensa de que
eu tenho uma pessoa número 1, né? Então eu paro de sair com os meus amigos, ele é a minha família agora, ou ela é a minha família agora. Eu preciso cuidar dessa pessoa primeiro. Se eu não estiver bem, eu tenho que dar um jeito, né? E principalmente mulheres, né? Que são mais desse amor por sacrifício, assim, que a gente aprende muito na maternidade, né? E toda essa romantização e tal. Cara, você passar sua vida se dedicando a uma outra vida acaba com qualquer amor. Porque você não existe mais. Você existe orbitando aquela pessoa ali. Se isso é o casamento, isso tá muito errado. E aí o que eu trago em consultório tá, a gente quer ficar junto? Quer ficar junto. A gente tá casado? Tá casado. Vamos manter o casamento, mas vamos descasar? Tipo, descobrir sua ideologicamente? individualidade. Exato. Vamos voltar a ser um indivíduo? Nossa, Vamos faz fazer as sentido. coisas que vocês... Porque, vê, a gente tá namorando. Eu vou no show de um cara que eu gosto. Ah, meu namorado, minha namorada não curte o show, mas vai junto. Não é? Aí você casa, fica, vai ser. Não é porque desinteressa. Ou tipo, não vamos porque uma parte, E só Netflix e pipoca também ninguém aguenta, né? Então, a ideia que eu trago na sessão de terapia de casal é descasar esse casal. Porque tudo que a gente socialmente dita como casamento é muito parecido com uma prisão. Então, assim, não é que eles vão terminar o casamento, pelo amor de Deus, não é isso? Mas, assim, vamos mudar o que a gente acredita ser um casamento? E ser livre para estar em liberdade junto. Eu acho que essa é a parada, E né? veja bem, a gente tem uma estrutura de gênero que ela diz respeito a mulher cuida dos filhos. Não tô falando que é o certo, tô falando Sim. que é a ideia. A mulher cuida dos filhos e o cara é o provedor. Sim. O cara, ele às vezes não consegue ser o provedor. A mulher às vezes não quer ter filhos. E aí essa estrutura já começa a sambar. Porque já tá fora do roteiro, né? Então esses papéis de gênero que são definidos, assim, eles excluem uma gama de variedade imensa de possibilidades do que pode ser uma família, por exemplo, né? Então é muito complicado, porque você vai preenchendo o checklist ali como se aquilo fosse servir para todo mundo, né? E o conceito de família, na verdade, é um conceito político, né? Eu preciso que existam famílias porque a sociedade precisa se organizar de alguma forma. Mas esse casamento, onde é homem, mulher, menino e menina de filho de preferência, isso não existe mais. Sabe o que é né? muito louco, assim, ó? Tipo, assim, eu te ouvi falando, é que eu sou muito lúcida com relação a isso, apesar de eu não conseguir explicar, talvez, em palavras, tá? Mas eu sou a própria projeção de toda essa história que você tá contando, mas porque eu verdadeiramente quero isso pra minha vida. E, tipo assim, já me perguntei, inclusive, a coisa de filhos e tudo mais, tipo, isso preenche meu coração num grau que, tipo assim, não importa se eu tô replicando alguma coisa que me ensinaram, eu tô feliz com isso. Eu acho que esse é o caminho. Mas ao mesmo tempo que eu tô replicando essa estrutura familiar de o meu marido, de eu quero poder cuidar dos filhos, quero que, enfim, quero todo esse rolê, assim, tipo, mas porque eu quero, e eu funciono assim. Eu sou 100% aberta, não como se eu fosse a rainha da cocada preta eu tenho que ser aberta, eu sou aberta, olha como eu sou aberta. Não, isso foda-se eu, as coisas vão acontecer, eu aceitando ou não. Mas é que pra mim é tão óbvio que, tipo, amor é muito mais do que isso, que as pessoas podem muito mais do que isso, e que não tem problema nenhum eu querer isso e a outra pessoa querer outra coisa completamente diferente. E olha que interessante, eu cresci numa estrutura familiar, eu respondo meu pai, te amo, viu? Tá. Muito, te amo muito. Viu? Meu paizinho tá lá. Meu pai sempre foi muito, tipo, 1 mais 1 é 2, não 22. Tipo assim, não rola, entendeu? E eu, apesar de ter crescido nesse ambiente, me permiti enxergar as coisas de um jeito diferente. Não é de hoje, não é de muito tempo, é de talvez mais tempo, mas eu acho que as pessoas deveriam se permitir compreender isso que você tá falando. O simples fato de você compreender já ajuda. É tipo assim, você não vai ajudar, então não atrapalha? Esse simples fato já ajuda as coisas não se bagunçarem mais ainda, ou não se dividirem mais ainda, ou quem não tem esse papel incluído na sociedade não se sentir mais excluído ainda. Tipo assim, só deixar cada um. Não, e aí a gente volta pra lá no comecinho da nossa conversa, que é, você se conhece? Entendi. Né? Porque quantas pessoas se casaram porque se casar era o certo? Quantas pessoas tiveram filho porque ter filho é o certo? Mas você se conhece? É isso que você queria? Essa é a pergunta de milhões.
É isso que você queria? Porque às vezes a pessoa casa, daí ela fica assim, ai, nossa, mas casei, agora eu tenho que fazer isso e isso não sei o quê. Uhum. Tá no contrato lá, sabe? É assim mesmo que funciona. Agora que você casou, né, não pode, sei lá, se você casou monogâmico, não pode sair traindo os outros. Foi o que foi combinado, tipo isso, entende? né? Então, assim, às vezes eu tenho a sensação, pode ser só uma sensação, mas que as pessoas, ou elas não se conhecem o suficiente para fazer as escolhas que elas fazem, ou elas se sentem coagidas a fazer essas escolhas como se fosse o certo e tudo que elas pensassem fosse muito errado, sabe? De se pensar. Uhum. O bom é que para essas duas coisas tem terapia. Amei. Né? Mas assim, de fato, a minha luta na psicologia é, olha, existem todas essas opções. Não é só essa. Qual você quer? E não é nós contra eles, né? Eu acho que essa é a parada, pelo amor de Deus, né? Isso é tão antigo. Né? Isso é tão cafona. E na verdade, é uma... Assim, posso estar viajando, tá? Aí eu passo a palavra mesmo. Talvez um drivezinho que vem instalado mesmo do nosso processo evolutivo, nós contra eles. Só que justamente o que separa o nós contra eles é a gente compreender que não somos apenas instinto. Cara, olha que louco. Tem um livro que chama Ciência do Mal. Esse livro é muito da hora. Só que eu só achei em inglês. Não sei se tem em português. E eu não consegui ler inteiro porque eu não sou tão boa assim no inglês, né? Mas, assim, é muito... Nossa, é um livro muito incrível. E ele traz, assim... Ele traz um estudo de por que as pessoas se tornam psicopatas. Porque até então, na literatura, a gente tem o sistema límbico no nosso cérebro, que é o sistema responsável pelas nossas emoções, e se diz que o do psicopata tem ali um... Né? O psicopata... tem um defeitinho ali, digamos assim, de fabricação. E aí, eu não lembro agora quem era o estudioso, mas o cara fez uma pesquisa e ele queria entender por que as enfermeiras do Mengele lá o médico nazista, porque elas, que trabalhavam com criança antes da guerra, concordavam com os experimentos que ele fazia, né, os experimentos horrorosos que ele fazia e tal. E aí eles começaram a estudar várias coisas, assim. A primeira delas é que a gente tem o neurônio espelho. Então, eu te identifico como uma pessoa. Se você chorar, eu vou ter vontade de chorar. Se você rir, eu vou ter vontade de rir. Porque a gente se identifica como a mesma espécie. Uhum. E aí que existe no nosso cérebro o lugar que a gente tem o reconhecimento de pessoas e existe no nosso cérebro o lugar que a gente tem reconhecimento de objetos. E aí, dá para uma pessoa objetificar uma outra pessoa. Isso soa familiar? Nossa, total. Né? Quando a gente diz que as mulheres são objetificadas, né? Então, existe um caminho no nosso cérebro que a gente pode olhar uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa e se desconectar emocionalmente de certa forma que a gente transforme a interpretação daquela pessoa, daquele rosto, num objeto no nosso cérebro. E aí, uma das pesquisas que eles fizeram para tentar encontrar por que dessa desconexão, eles fizeram numa escola, uma antiga, não lembro assim, mas bem velho, assim, a pesquisa. Fizeram numa escola, colocaram várias crianças brancas, porque era uma escola de crianças brancas, né? E foram colocando, assim, fotos para elas verem de outras pessoas fazendo careta, assim, de emoção. E elas identificavam as emoções nas pessoas brancas. Nas pessoas não brancas, elas não conseguiam entender que emoção que era. Porque já havia um processo de objetificação. Pesado, né? E aí que na conclusão do livro, sim, a conclusão do livro é que todos nós somos potencialmente psicopatas. Todos nós. Puta merda, faz todo sentido. Essa conversa tá indo pra um caminho que eu gosto muito. Então conheçam o lado de Gabriela. Eu adoro essas brisas. Tipo que brisas chamando carinhosamente, mas porque são formas de pensar que às vezes são pessoas que decidiram estudar coisas que traduzem coisas que a gente pensa e nem sabe por quê, mas alguém já pensou lá atrás e escreveu sobre isso. Tipo, que loucura. E até tem uma passagem no livro que ele conta de um cara que ele viu uma mulher no ponto de ônibus à noite e aí ele decidiu matar aquela mulher. E aí ele foi preso, tudo, e aí, né, o policial começa a perguntar pra ele, nossa, por que você fez isso? Por que você matou essa trabalhadora? E aí ele falou assim, essa mulher não era uma trabalhadora. Ele falou assim, era sim, ela trabalhava numa casa de família, ela era uma empregada e tal. E aí, tipo, o cara vira e começa a chorar. E aí ele fala, ela era, e começa a chorar, e o policial não entende, né?
Pergunto, mas o que você achou? Ele falou, achei que ela era uma prostituta. Ou seja, uma prostituta, objeto. Outro, nossa. Uma mulher trabalhadora, pessoa. Entende? É muito louco. Muito louco. Nossa, gente! É muito doido. Que bom que a gente tem mais tempo depois fora nos bastidores pra conversar. Mas enfim, voltando pra aquilo que você, pra gente caminhar para encerramento, pra aquilo que você acredita enquanto psicologia e pro trabalho que você desenvolve já há todo esse tempo, esses 8 anos da síntese lá dentro, né? Você comentou sobre casais, sobre a comunidade LGBT e tudo mais. Conta pra gente um pouco sobre esses trabalhos, como vocês ajudam e tudo mais. Hoje lá na síntese nós temos várias frentes, né? Nós estamos em 20 psicólogos lá. Então a gente trabalha com todos os tipos de público e a nossa ideia é realmente essa, assim, é trazer essa diversidade de pessoas, né? É trazer as pessoas para a terapia de alguma forma, né? E aí a gente se divide. Então, a gente tem neuropsicólogo, que vai cuidar ali das pessoas mais neurotípicas. Daí a gente tem psicólogas que gostam mais de trabalhar na parte de personalidade, de transtornos de personalidade. A gente tem psicólogos mais voltados para outros transtornos. E no meu caso, eu sou voltada para casais e para a população LGBTQIAPN+, que é uma construção que foi muito natural para mim, né? Assim, não foi uma construção que eu busquei, mas eu sempre estudei muito a comunidade e aconteceu na minha agenda ser 70% deles, assim. Não foi uma coisa que eu busquei, foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito orgânica. E hoje eu compreendo por quê, né? Assim, eu demorei um tempo para entender. Na verdade, eu nem sabia. Eu demorei um tempo para perceber, assim. Mas hoje eu consigo compreender por quê, né? E tudo mais. Mas, para mim, são coisas muito parecidas. Porque, veja só, quando a gente fala de terapia de casal, a gente fala ali de uma educação de gênero, né? Independente se o casal é heterossexual ou não. Os papéis de gênero são muito intensos. Eles atrapalham os relacionamentos como um todo. Então, a gente discute muito isso. E discutir papel de gênero e tudo mais tem tudo a ver, né, com as causas da comunidade também, né? A performance do feminino, do masculino, né? Então, a gente vai falar do porquê que um homem gay afeminado é mais discriminado, por que uma mulher trans é mais discriminada dentro da comunidade, por que uma mulher lésbica, né? Então, a gente consegue compreender que essas pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, elas não estão inseridas nessa ideologia de gênero que faz a gente ser esse casalzinho, essa coisinha aqui, né? Não que isso seja ruim, tá? Assim, né? Quem não é hétero não se encaixa aqui, né? Então, na verdade, os dois trabalhos, eles são muito sobre como nós somos criados dentro de uma ideologia de gênero que destina papéis para homens e mulheres que eles necessariamente precisam performar. Mas eles não precisam, né? E aí a minha terapia, ela gira em torno justamente de mostrar isso. Olha, você não precisa performar isso, né? A gente tem até assim, umas coisas muito clichês, assim. A gente escuta muito, por exemplo, que um casal de mulheres as mulheres lésbicas são emocionadas, né? Nossa, elas saem um dia, nós já estão morando juntas, tem 3 gatos. Eu adoro acompanhar conteúdo, assim, eu sei muito. A galera fala, né, que tem, tipo, não tem uma pessoa que não se cruza lá no rolê, tipo, que é sempre meio que o mesmo... Então. Uhum. E aí, assim, dentro desse contexto, o que a gente tá falando? A gente tá falando de 2 mulheres que foram criadas dentro de uma heteronormatividade, porque nossa sociedade é heteronormativa. E como são as mulheres dentro dos relacionamentos? Elas são criadas pra quê? Pra doarem amor, pra cuidar, pra se fechar no casamento. Sim, casou, sim. Acabou, você vai viver pra aquela família. Então a gente tem 2 pessoas fazendo isso. Sim. Tende a ser realmente mais rápido, intenso e... Sim, só que se a gente não cuida, também tende a ser muito infeliz. Porque isso vai virando uma coisa tão única que essas mulheres não vivem mais nada. Né? Exato. E aí a gente chama de gênero ao quadrado, né? Que a gente tem essas problemáticas de gênero. Então, basicamente, os 2 trabalhos que eu faço são por problemáticas de gênero. E aí, quando a gente fala de ter uma educação de gênero para as pessoas, a gente é muito tolhido, né? As pessoas, meu Deus, não pode falar disso. Mas a gente tá falando justamente do gênero, né? Disso, assim, dos papéis de performance. A gente não tá falando de mais nada. Qual que é a performance?
Por que se espera que meninas vistam rosa e meninos vistam azul? A verdade verdadeira, assim, a percepção que eu tenho da sua fala é que você... o objetivo, por exemplo, da psicoeducação é dar repertório para essas pessoas compreenderem do que se trata e pensarem por si só. Exatamente. Caraca, eu tô me encaixando aí nessa linha de raciocínio, porque eu sempre vivo falando que a minha briga a minha briga é para ensinar as pessoas a pensarem por elas mesmas. Aí eu falo das mulheres empreendedoras, enfim, Sim. mas... E isso impacta também as mulheres, né? Assim, eu trabalhei muitos anos com mulheres. Eu tenho até um e-book sobre isso, sobre empoderamento feminino. Porque impacta também as mulheres, né? Porque a visão delas no mundo, elas já chegam no mundo todas erradas. Né? Tipo, o cara, ele chega no mundo e ele é o mesmo. Ele só cresce e tem barba, né? A gente, tipo, não, porque não pode sentar assim, tem que passar maquiagem, tem que tirar a sobrancelha, tem que fazer isso e aquilo. A gente já tá acostumada a ser imperfeita. A gente não consegue ver uma perfeição no nosso ser. E o cara, ele é todo mais egocentrado porque ele sempre foi incrível, né? Por isso que a gente fala às vezes, né? Tipo, nossa, a autoestima desse cara tem alguma coisa errada nesse... Exatamente. E aí, quando esses dois vão pro mercado de trabalho empreender, quem que tá mais preparado? Às vezes, assim, tá mais sem noção também. Mas, assim, tá mais, assim... Ele cria no mundo dele uma autoconfiança, talvez já naturalmente. E a gente tá tipo, ai, como agrada, ai, como faz, ai, como não sei o quê. A gente se desprendeu da nossa autenticidade, né? Então tem todas essas coisas, assim, né? Eu acho que eu tento resumir, assim, a síntese e a Letícia, né? A síntese é um lugar onde a Letícia sonhou que existia, e agora existe, ainda bem, de acolhimento para todas as pessoas. Todas elas. Tem um lugar de acolhimento para essas pessoas. E a Letícia tem um lugar de acolhimento para todas as pessoas que se sentem mal na própria pele, assim, sabe? Que sente que precisa ser o que não é para chegar em algum lugar. Porque eu adoro desconstruir isso. Eu adoro trazer a autenticidade, sabe? Amei. É verdade, porque, cara, as pessoas são tão bonitas. As pessoas são tão bonitas, assim. Você vê uma pessoa vivendo a autenticidade dela, o jeito que ela quer viver, é tão bonito, é tão poderoso, sabe? Não tenho como. Eu me emocionei assim. levemente agora, porque assim, eu vivi uma fase na minha vida, profissionalmente falando, tá? Contando isso agora e pensando a desproporção que isso tem pra dor que algumas pessoas sentem de verdade, de desencaixe, o que eu vivi soa, tipo, minúsculo. Mas, mesmo minúsculo, o impacto que isso teve sobre mim, de um pequeno período na minha vida, eu ter comprado uma verdade de que eu tinha que ser e parecer diferente para ser aceita ali. E eu ter tentado realmente viver essa verdade por um tempo. Quanto aquilo me apagou, quanto aquilo me fez infeliz, o quanto aquilo me traumatizou, o quanto aquilo me impediu de fazer várias coisas que antes eu fazia naturalmente. E aí eu falando isso, penso nessas pessoas que você tá falando que, porra, elas não se encaixam de jeito nenhum em vários outros lugares e as pessoas seguem falando pra elas que elas têm que ser diferentes. Cara, o Ícaro Kadoshi, ele fez uma entrevista num podcast que chama Pode, Não Pode ou Depende. E ele tava contando a experiência dele como um homem gay não declarado, né? Que ele não tinha se declarado, ele era uma criança, na verdade. Mas, assim... Ele conta várias experiências, mas uma que me chama muita atenção, que a gente fala que a população LGBT tem muitos estressores. Então, a gente chama isso de estresse de minoria. E esses estressores, eles são traumáticos demais. Então, isso pode evoluir para um estresse pós-traumático, que é uma condição um pouco mais agravada disso, né? E aí, ele estava contando que ele era uma criança, assim, tinha acho que 14 anos, alguma coisa nesse sentido, não me lembro bem. E que ele foi pegar uma caneca de café. Uma pessoa ofereceu café e ele foi pegar. E aí, ele não queria que as pessoas percebessem que ele era um homem gay. E aí, ele ficava pensando assim, pega essa caneca que nem macho. Pega que nem homem pra ninguém perceber. Não faz não sei o quê, não faz não sei o quê. Então, você imagina, ele tava pegando uma caneca de café. Então, você imagina como é desconfortável para essas pessoas, né? Viverem num mundo que, sem motivo nenhum, né? Acredita que pode não aceitar que eles existam, né? Que é um absurdo totalmente, né? Assim... imensurável, né? E aí você pegar uma pessoa assim, que passa por essa realidade e fazer ela se sentir bem na própria pele, cara, é muito poderoso. É muito poderoso.
Nossa, eu tô brisando no que você tá falando, mas daí eu falo nos bastidores pra você uma outra coisa, que daí a gente vai viajar demais, tá? O podcast de 5 horas. Lê, antes de mais nada, ó, obrigada por esse bate-papo, Eu que que foi agradeço. incrível. Eu creio que quem tá assistindo aqui conseguiu compreender tanto o que a gente pensou em falar, que era sobre a síntese e o trabalho dela como psicóloga, mas teve um presente de compreender sobre muito mais e ter a oportunidade de minimamente pensar sobre outras formas de enxergar o mundo, enxergar as pessoas e enfim. Então, obrigada, porque foi incrível. E Eu que assim, agradeço. nem tô triste, porque a gente não vai terminar esse bate-papo agora. Quero dar só um spoiler antes de eu passar a palavra para ela se despedir aqui. É que daqui a pouquinho, a Lê e eu, a gente vai seguir gravando um mini curso sobre um tema que é essencial, que vai estar dentro da nossa comunidade muito em breve, que logo em breve eu começo a falar sobre isso para vocês vão gostar muito. Mas se você curtiu a Lê falando aqui sobre esses assuntos e quer se aprofundar um pouco mais, nós teremos muito em breve mais conteúdo sobre isso para aprofundar e para, acho que muito nesse papel de trazer repertório, não como a Lê fala muito, não de estar certo, errado, mas mostrar esse alfabeto infinito de possibilidades. Então, já a gente já vai entrar numa parte 2 de gravações aqui. Que delícia. Lê, um aconselhamento final, pensando agora em empreendedorismo, para mulheres empreendedoras, empresárias, enfim, que estejam por aqui, dentro um pouco desse viés ali da psicologia. Qual conselho você daria? Conheçam vocês mesmas. Assim, a gente precisa se conhecer a ponto de não ter vergonha de quem a gente é. A vergonha é um estresse social causado para educar. Então, se eu falar alguma coisa que te envergonha, eu vou estar tentando te educar, tolir o que você tá fazendo, sabe? Eu, como mulher empreendedora, já passei muito perrengue. Acho que todas nós, assim, em termos de assédio, de palhaçada mesmo, né, e tudo mais. E se a gente não se conhece o bastante para saber se posicionar, se a gente não se conhece o bastante para saber qual é o melhor lugar pra gente estar, o que a gente acredita, é muito difícil a gente seguir. Porque a gente tem impeditivos, né? Nós também somos uma minoria, né? Nós também temos impeditivos. Não quer dizer que a gente não consiga, não quer dizer que nós não... que é só sofrimento. Não, tem a parte boa, é uma delícia. Mas quanto mais você se conhece, mais fácil fica pra você lidar com os problemas que vão vir. Porque vão vir, né, menina? Nossa, empreender tem problemão, né? Então, a gente precisa acreditar na gente. E acho que a gente só consegue acreditar naquilo que a gente conhece. Naquilo que a gente sente. Fato, assina embaixo. Não preciso nem complementar, porque, mais uma vez, fico sem palavras. Lê, nas redes sociais, como é que você tá? Se quer convidar a galera pra te seguir? Como sempre, a gente sempre deixa aqui abaixo na descrição uma breve apresentação da Lê, as redes sociais, os contatos e tudo mais, mas aproveita pra fazer seu convite. Com certeza, as redes sociais. Então, a gente tem @síntese mente e corpo, que é o da síntese, né? E psi.leticiamelo, que é o meu que tá construindo agora. Sigam, inclusive, tá? Maravilhosas, é isso. Um beijo grande e a gente se vê na próxima entrevista do FBI Talks. Tchau. Obrigada, Lê. Obrigada.